Bom dia, meu povo e minha pova. Bom dia aí, que bom ver vocês, beleza? Oi, Maria, tudo bem? Acordou agora, nega? Que isso? Dani, tudo bom? Maria Luísa, Maria Clara, Wellington, David, Rafa, Giovana, Ana Carolina Pedrones, Luiz, Rociane e Maria Fernanda. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Estamos juntos aí mais uma vez, na nossa aula de ensino religioso. Rafael, tu tá vivo, Rafael? Que bom te ver, hein, rapaz? Ai, ai. Deixa eu ver aqui, Filipão, para entrar. Beleza. Doideira, né? Mas é fato. Vamos lá, que a gente vai caminhando aqui no progresso da nossa aula. Bom dia, Luiz Filipão, vai, beleza? Luiz, Felipe, cadê? Tem Luiz, Felipe e Felipe, tá vendo? É, é Felipe mesmo. Pô, tá bom aí, Luiz? Luiz, o que tá comendo aí, Luiz? Que isso, cara? Não, fala aí, fala o que tá comendo aí, cara. Doce de leite. Meu Deus, de manhã aí. Aqui, ó. Tá maluco, rapaz? Tá doido? Que isso? Ai, que doideira. Meu Deus. Que coisa. Ah, beleza, beleza. Muito bem. Vamos que vamos lá para nossas atividades aqui. Luiz só come, meu Deus do céu. Muito bem. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a ideia de crescimento, né? Crescimento infinito, né? Então, se você está com o teu caderno aí, quer fazer alguma anotação, alguma coisa, você precisa ter essa temática aí, tá certo? Crescimento infinito, você vai entender a ideia. Deixa eu admitir Jéssica aqui, que ela está atrasada. Ok? Crescimento infinito. Isso, agora a Jéssica entrou. Crescimento infinito é onde nós trabalhamos a ideia. E aí, Jéutica? Bom dia, minha princesa. Onde nós trabalhamos a ideia de um crescimento constante, né? E aí eu quero trabalhar com vocês algumas questões. Eu vou contar uma história aqui que é legal. Isso aqui é fato mesmo. Isso aqui é uma questão de inclusive o cara entrou para o livro dos recordes, né? Para o Guinness Book, né? Entrou isso aí. Porque essa ideia do crescimento aqui, como nós estamos na aula de ensino religioso, ela trata também do nosso crescimento pessoal e crescimento espiritual nos relacionamentos, né? Agora mesmo eu estava falando com a turma do 8º ano, né? Sobre um pouco sobre a Índia, né? E sobre a percepção que eles têm sobre os animais, né, serem adorados, né? Os animais têm seu templo, né? Principalmente a vaca, rato, macaco, eles não podem ser mortos porque eles são considerados adorados, né? Na verdade, venerados por isso. O próprio rio Ganges, aquele rio podre, a galera bebe água dele para poder ser curado, para poder fazer um negócio desse, tomar banho naquele rio. Chega a dar um nervoso. E aí eu estava falando para eles sobre a história de um camarada que um amigo dele preocupado, ele está bebendo aquela água do rio Ganges, né? E ele mostra no microscópio um nível de bactéria e de contaminação que aquela água gerava no microscópio. O cara olhou aquilo, ficou desolado assim por um momento, quebrou o microscópio e voltou lá para beber água do rio Ganges. Então, às vezes, a pessoa ela
pensa que está fazendo alguma coisa certa e pratica achando que aquilo é correto, que aquilo é bom, quando na verdade aquilo é ruim, e ela acaba achando que aquilo é a verdade absoluta. E quando ela é confrontada com aquela prática, com a realidade, a pessoa ela acaba tendo duas atitudes. Ou ela acata, ela admite que está errada, admite que aquilo ali não vai trazer benefício, ou ela finge que nada aconteceu e continua fazendo a mesma porcaria de sempre. Então, eu estava falando com eles agora sobre a Índia, né, sobre isso, e por isso tem muita alta população de ratos, alta população de macacos, a vaca não pode ser mais, por isso eles não comem carne, né, de vaca, eles não comem a carne porque a vaca é um ídolo, então carne ela não pode ser é um deus, né, que representa um deus lá também. E também os animais representam a reencarnação de algum, pode ser alguém da família. Lógico que a conta não bate, mas imagina matar uma barata e falar assim, minha mãe estava ali. Quer dizer, né? É complicado. Mas existem... É, isso aí. Então, nessa ideia aí de veneração. Então, é muito complexo essa mentalidade. A conta não bate muito, né? Porque são bilhões de pessoas que estão crescendo cada dia mais e o número de mortes é menor, né? Então, não tem como essa matemática bater na reencarnação aí, mas deixa para lá. E aí, dentro desse contexto que a gente está pensando aqui, está falando sobre um crescimento espiritual. E aí eu quero que você, e aí, Mary, e aí você preste atenção na história, poderosíssima, poderosíssima. Tá? E aí você vai aí prestando atenção. Pô, Jéssica come não oferece nada para ninguém. Caraca, terrível. Escuta aí, escuta aí, ok? Então, há algum tempo atrás, aí, alguns anos atrás, uma equipe alemã encontrou numa vila ucraniana, numa cidadezinha, encontrou um jovem, na época ele tinha, acho que eram 33 anos ou 30 anos, uma coisa assim, o homem sendo o homem mais alto do mundo, sendo o homem mais alto do mundo. Qual era o tamanho? Essa descoberta, ele tinha 30 anos, mais ou menos 33 anos. Ele media exatamente, imagina o cara medir 2,53 metros. 2,53 metros. O cara entrou para o livro dos recordes. 2,53 metros de altura. Ele superou o chinês, que tinha um chinês que ele media, chinês de 55 anos, que media 2,36 metros. Era o recorde anterior, tá certo? E até então, ele era apontado pelo livro dos recordes como o homem mais alto do mundo, até encontrarem esse jovem Leonid Stadnik. Leonid Stadnik, né? Então, Leonid Stadnik foi o cara que, na época, que tinha com 33 anos, o cara foi com 2,53 metros. Caraca, é muito alto, só a gente imaginar um negócio desse. Aí, um cara bem humorado, Leonid, ele que teve uma infância muito triste por causa do seu tamanho. Mas o tamanho dele mesmo, ele sofreu muita perseguição, até muito bullying por causa do seu tamanho, devido à sua exagerada altura. Terminou se tornando uma pessoa alegre, graças ao carinho da família, de pessoas mais próximas, né? Dos amigos do vilarejo, a galera toda era fechamento com ele, e também ao sucesso que ele começou a ter depois que foi descoberto, né? Porque aí televisão, jornais, várias coisas foram assim, né? Conectando com ele, descobrindo e entrevistando, tal. O cara ficou famosaço por causa disso, tá? E esse sucesso também fez os repórteres então invadirem aquela vila e o negócio ficou famoso. Então, numa entrevista a alguém, ele disse algo muito interessante. Eu quero que vocês prestem atenção, que a gente vai refletir sobre isso aqui também um pouquinho. Numa entrevista, perguntaram para ele se ele tinha medo de parar de crescer.
Fala assim, pô, tu não tem medo de parar de crescer não, cara? 30 anos, isso aqui, de repente cresce mais ainda. Eu falei assim, não. E ele respondeu, é claro que não, eu não tenho medo de crescer. O único problema é que crescer dói muito. Não somente no corpo, mas no fato de saber que só você cresce e as pessoas em redor continuam pequenas. Uau! Uau, que resposta foi essa? E aí eu te falo o seguinte, chegando agora para a nossa realidade, 9º ano, certo? Vocês 9º ano, estão nesse desenvolvimento aí, próximos a enfrentarem o ensino médio. E aí existem algumas coisas que precisam acontecer, né? Dentro desse contexto da Bíblia, a gente está falando aqui sobre a santificação, que é algo que é um processo. A santificação é um processo. O que isso quer dizer? É uma ação santificada, separada, melhorada, ou seja, cada vez mais a gente vai crescendo e vai melhorando. A gente vai crescendo e vai melhorando. Isso indica que nós vamos ganhando também amadurecimento, né? Nós já aprendemos na escola da inteligência sobre a corresponsabilidade, né? Lembra? Inevitável, a gente aprendeu. E aí acontece isso, que aquilo que a gente faz sempre afeta não só a gente, mas afeta várias pessoas. E a santificação implica a gente ter essa ideia de que nós vamos sendo melhores a cada dia, nós vamos melhorando a cada dia, vamos aprimorando, seja o nosso pensamento, seja o nosso sentimento, seja a nossa linguagem, seja nossas ações, né? A gente vai aprimorando. A santificação trabalha com essa direção. É um crescimento diário, assim como o Leonid Sputnik, né? Ele, acho que é Sputnik que eu disse? Não, Stadnik. Sputnik era o satélite americano, era uma nave americana não, era a nave russa que foi lançada ao céu na disputa da Guerra Fria de quem chegaria à Lua primeiro, né? Quem chegaria ao espaço, na Guerra Espacial. Mudei o nome do camarada. É Leonid Stadnik. E aí a santificação é um processo espiritual diário para se tornar cada vez mais parecido com Cristo, tá? E aí nós temos outras coisas que dessa frase dele aqui que dá para dar uma sacada muito maneira, dá para a gente entender algumas coisas muito legais. Ele falou o seguinte, olha, o meu problema não é crescer, só que crescer dói, porque enquanto a gente cresce, a gente percebe que outras pessoas ficam pequenas. Caraca! Isso me deu cada insight aqui, sabe? Cada sacada, cada luz aqui, eu falei, meu Deus do céu. Enquanto tem gente crescendo, tem gente continuando pequena. Medíocre. Enquanto tem gente avançando, desenvolvendo, amadurecendo, tem gente ficando com os mesmos padrões. E eu quero ver com você aqui, Dani, o que você entende dessa frase aqui para você? O que te inspira aí essa questão aqui, ó? Quando ele diz, é claro que eu não me preocupo em crescer. O único problema é crescer, que dói muito, porque não somente no corpo, mas no fato de saber que só você cresce e as pessoas permanecem pequenas. O que você pensa sobre essa mensagem, sobre essa frase do Leonid? Eu não penso nada, não. Que isso? Então tá devagar demais. Eu não penso nada assim que eu consiga falar. Ué, não tá falando comigo? Explicar. Você tá pensando e falando, ó. Não, é um pensamento que eu não consigo explicar. É diferente. Ok. Jéssica. Hello. Fala pra mim. Lorena. Nossa, essa frase é meio complicada, porque tipo, cada um pode ter a sua forma de pensar, né? Do que acha que é. Mas ao meu é tipo, o mundo tá pequeno, eles não pensam mais, sabe? Tipo, fazem coisas que não era para ser feitas, estão sempre abaixo, sabe? E aí algumas pessoas crescem não muito de crescer de maturidade e de pensamento, sabe? Mais ou menos isso. É difícil de explicar, na minha cabeça tava algo totalmente formado e na hora de falar não sai.
É, então é muito interessante como a gente percebe que essa frase aqui é muito maneira, né? Ele falou assim, Ah, a dor crescer dói. Crescer dói. E Porque não tanto só dói porque ele físico. vê. Ele vê o Não quê? dá pra explicar. Ele vê que, por Ele exemplo, ele está dói, crescendo e vendo as mas os pessoas outros não. não crescem. Isso gera um incômodo nele. É interessante isso. Isso deve ser gerado na gente também. Eu pensando nessa perspectiva, isso deve ser gerado na gente também. A gente vai crescendo e a gente sempre quer que outras pessoas cresçam com a gente. Deve ser nossa ativação. Giovana, Não, professor, não faço a mínima ideia do que falar. que é isso? Daqui a pouco Maria Clara vai falar também. Eu tô morrendo de sono, não sei o que falar. Morrendo de sono. Vamos lá, Luiz. Eu? Yes. Caraca. Bom, que muitas vezes algumas pessoas ficam em um lugar só, não conseguem dar uma evoluída, mas muitas pessoas também crescem muito, Ok. como algumas pessoas aí desse mundo. Sim. E você acha aí, Wellington? Deixa eu te perguntar uma coisa, Wellington. É, você acha o seguinte, como para a gente poder crescer espiritualmente, que relação tem isso aí com essa frase com o nosso crescimento espiritual? Para você. Que ele diz o seguinte, pô, é claro que eu não tenho problema de crescer, o único problema é que crescer dói. Não somente no corpo, mas o fato de saber que só você cresce e as pessoas ao redor não. Teu áudio não está chegando aqui, cara. Acho que a internet está meio bugada. Então vamos lá, Maria Luísa, então, vai na fonte. Ai, saiu, dá pra ouvir minha voz? Sim, senhora. Eu acho que ele quis dizer que, tipo assim, vamos dizer, ele cresce, né? Ele cresceu demais, mas ele vê que as pessoas ao redor dele ainda não têm uma visão do mundo da forma que ele tem. Sim. Uma forma de enxergar as coisas que ele vê, porque ele cresceu e tem gente que ainda tem uma cabeça muito pequena para enxergar as coisas do jeito que ele enxerga. Ok. Saiu. Vamos lá, Filipão. Ô, Júlio, uma pergunta. Quando você falou essa frase, Sim. ele quis dizer em que sentido? Tipo, que ele cresce fisicamente e as pessoas Isso. são pequenas, só ele vai crescer. Isso. Ele falou no sentido, ele usou no sentido literal a frase. E eu estou tá. transportando isso para o nosso lado pessoal e lado espiritual, entendeu? Ah, tá. Eu acho que eu acho ele falou que vai crescendo e as outras pessoas vão ficando pequenas. Eu acho que isso também falaram que tem a ver com a maturidade, a enxergar as coisas por outro lado, porque você acaba atingindo o nível que as pessoas acho que não desenvolvem capacidade de entender o que você está falando. Uhum. Você já percebeu que na nossa vida acontece de vez em quando algumas viradas, assim, algumas chaves viram? Tipo assim, final do ano eu era imaturo pra caramba, aí esse ano eu tô mais centrado, Até você não se reconhece assim, como você era antes. Mais entendimento sobre as coisas. Não é? Então esse processo de maturação, ele é contínuo, né? Inclusive na vida espiritual, cara. A gente nunca está pronto. E isso que é um fantástico do negócio. Você nunca está 100% pronto, né?
E aí você vai começando a ver. Por quê? Você começa já a pesar consequências, né? Você começa a pesar ações e consequências. Você já começa a perceber as consequências na vida de outras pessoas. Você começa a perceber que só você não é afetado. E então você começa a perceber, cara, o preço para se pagar vale? Será que o preço para se pagar vale? Aí você começa já a refletir o preço a se pagar por uma ação que você vai fazer. Então, quer dizer, é uma reflexão, você vai ganhando maturidade, né? Vai ganhando maturidade. E aí é importante para a gente entender isso aí. Obrigado, Felipe. Ana Carolina. Oi. E aí, para você, qual relação você faz com essa frase dele que ele falou no sentido físico, mesmo literal, mas a gente está transportando isso para a nossa vida tanto espiritual, emocional? Como é que a gente faz essa associação aí? Porque Pra assim, você. muita gente que tá, tipo, muito baixa, ela consegue subir, entendeu? E tem muita gente que pode estar, tipo, acima daquela pessoa e continuar ali, não conseguir crescer. Entendi, muito bem. David! Manda para mim hora depois. É um negócio, né? É igual eu coloquei no chat, tamanho não é documento. O cara pode ser, olha assim, você vê um maluco de 2 metros. Você fala, pô, esse maluco aí. Não. Só que aí tu vai conversar com ele, ele tem a idade mental de uma criança de 2 anos. Isso. O cara tem 0% de maturidade, ri de qualquer coisa, só fala bobagem. Um cara de 2 metros que parecia ser, sei lá, eu ia falar um jogador de basquete, nome famoso, mas não me vem nada na cabeça. Sei lá, um Kobe Bryant da vida. Ok. Aí tu vai conversar com o maluco e é, sei lá, menor, mano. Tipo isso. Ok. Então perceba que existem pessoas que crescem fisicamente, né? Tem aparência de pessoas maduras, mas quando você vai conversar, é cabeça vazia, é lata vazia. Isso acontecia muito, né? Isso acontecia muito quando eu ia dar investida nas meninas, né? Na escola. Tinha uma menina muito bonitinha, tal, muito lindinha. Quando eu ia conversar com ela, chegava a desanimar, cara. Terrível. Chegava a desanimar porque não tinha nada na cabeça. Então, isso é bem interessante. Inclusive, o Kobe Bryant, ele tem um livro chamado Mamba Negra. Cara, sabe? A vida dele se baseou todinho. Né? Ele queria escrever um livro, Mamba Negra, que ele mostra as estratégias da mamba se preparando para atacar, E muito interessante, ele usa esse livro, o livro vendeu pra caramba, porque ele trabalhava a si mesmo em sempre crescer, sempre desenvolver uma técnica evoluída. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas que têm seu nome marcado na história, elas nunca se limitaram em ficar no mesmo estado em que elas estavam. Elas sempre queriam avançar, desenvolver. E isso, a gente precisa crescer em maturidade. Principalmente vocês são 9º ano, né? 9º ano, as pessoas, inclusive, olham para vocês esperando mais do crescimento pessoal de vocês em desenvolvimento. Infelizmente, né? É assim. Infelizmente, é assim. As pessoas olham e esperam mesmo. E é igual quando eu falo, quando a pessoa ela é cristã, por exemplo, quando ela dou exemplo de um cristão evangélico, quando a pessoa é evangélica, olha o que acontece, a pessoa não pode soltar um pum fora do lugar, que o pessoal já vai em cima e bate em cima, e lá, tá vendo, soltou um pum fora do lugar. Mas é impressionante, mas não fala isso do macumbeiro, não fala isso do budista, não fala isso do Islã, não fala nada, não fala isso do muçulmano, fala, mas quando é evangélico, parece que o pessoal foca os olhos que tem que ser perfeito ao extremo. Então,
A vida nossa é de crescimento, é de desenvolvimento. E quando ele falou essa frase aqui, eu falei, caraca, interessante como existem pessoas que não vão crescer, não querem crescer, e existem outros que estão crescendo, e a dor delas maior é que ela está crescendo e está vendo gente lá que não quer crescer, ou que não pode crescer, por alguma maneira. Por isso que, por exemplo, o conhecimento que eu procuro compartilhar com vocês é para vocês crescerem. Agora, infelizmente, quem cresce, felizmente, quem cresce quer levar outras pessoas para crescerem, mas agora a decisão de crescer somente são de vocês. Então, eu quero que vocês estejam atentos aí comigo nesse tempo, tá bom? Eu vou falar aqui sobre John Wesley. John Wesley foi um cara que criou, na verdade, um movimento chamado metodismo, tá? John Wesley. Ele foi um grande defensor da santidade. Esse camarada aqui pregava muito sobre isso, sobre a nossa maneira de viver, a maneira de proceder, de pensar, de falar, de agir, que deveriam ser de formas até um pouco radicais, ele dizia algumas coisas. Ele queria que o máximo que nós pudéssemos chegar aqui na Terra de pessoas que fossem separadas e transmitissem assim a vontade de Deus aqui na Terra. Ele queria o máximo disso. Então, 1784, esse camarada viveu, e ele já tinha essa mentalidade que foi formada a igreja metodista lá nos Estados Unidos, né? Hoje nós temos igrejas metodistas aqui, e o desafio de Wesley era tornar todo o continente espalhado com a palavra de Deus e pregando a santidade, o amor e a palavra de Deus. Então, em 1867, começaram a formar outros grupos e aí foram crescendo e desenvolvendo essa questão da santidade. Hoje, você percebe uma expressão que todo mundo que trabalha com esporte, seja na corrida, seja no halterofilismo, seja em qualquer tipo de situação, eles começam a trabalhar a palavra em inglês, né? No pain, no gain, né? Acho que é assim, no pain, no gain. E aí ele fala, sem perda, sem ganho, né? Sem perda, sem ganho. Ou seja, você precisa perder alguma coisa para ganhar outra. Então, às vezes a pessoa quer só ganhar, não, tem que perder alguma coisa, ou seja, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter batalha para você conquistar. E na vida espiritual, nós precisamos também desenvolver algumas coisas, perder algumas coisas para ganhar outras. E assim, a gente vai derrotar, sabe, algumas circunstâncias que vão afetando a nossa vida, vão afetando a nossa fé e a nossa prática na palavra de Deus. E eu quero que você, então, entenda que você não pode, você tem seu esforço, tá ok? Você tem seu esforço, mas você tem que contar com a graça e com a presença de Deus. Quando você pede ajuda a Deus, Ele com certeza Ele vai te ajudar e você se esforçando nisso, né? Então, e aí eu quero que vocês estejam focados nisso, nessa ideia de que nós podemos desenvolver, nós podemos crescer. Anota aí, para quem está com o caderno aí, com o caderno na mão aí, o texto de Lucas, né? Esse texto é interessante. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Tá? Ele fala o seguinte: e Jesus crescia em sabedoria, conhecimento e graça, ou conhecimento, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Então perceba isso aí. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça ali, né? Sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Isso mostra que o próprio Jesus ensina para a gente que nós precisamos crescer no relacionamento com Deus e crescer no relacionamento com as pessoas,
crescer no conhecimento sobre as coisas de Deus e crescer no conhecimento das coisas humanas. O nosso relacionamento, por isso, você já viu o formato da cruz, né? O formato da cruz, é isso aqui, ó. Certo? Formato da cruz. Formato da cruz. Ok? Então, isso indica um relacionamento o quê? Para cima, com Deus, e aqui, na horizontal, um relacionamento entre as pessoas. Relacionamento com Deus e entre as pessoas. A cruz tem esse formato para poder trazer conexão do céu com a terra e a conexão entre os homens, na horizontal. Por isso, a ideia de crescimento. Por isso, a ideia de desenvolvimento. Quando nós não aprendemos a crescer com Deus e a crescer com relacionamento entre as pessoas, nós nos tornamos pessoas medíocres. Nós nos tornamos pessoas pequenas. Nós nos tornamos pessoas muito menores do que o projeto de Deus estabeleceu para nós. E é por isso que eu quero que você tenha isso em mentalidade, tá ok? Para a gente poder não esquecer que devemos crescer e desenvolver. Para isso, temos que buscar esse crescimento contínuo, diário, é todo dia, evoluir, melhorar e crescer. Sejam melhores, não sejam pequenos, não sejam medíocres. A minha maior alegria é poder ver vocês crescendo, desenvolvendo e sendo melhores do que vocês foram ontem. E não manter uma mentalidade pequena, infantil, sabe, eu quero ver vocês crescendo, almejando coisas grandes. Não pense pequeno, porque a mesma energia que você vai gastar para pensar pequeno, você vai gastar para pensar alto. Então, eu quero que vocês estejam nessa dinâmica, tá ok? Beleza pura? Filipão, show de bola. Galera aí, beijo na bochecha. Fique com Deus, eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima aula, tá bom? Sexta-feira a gente se encontra, se Deus quiser, na Escola da Inteligência. Tá bom? #crescendo sempre.